Buenas pessoal, meu nome é Rodrigo Castro Gil. Estou gravando esse vídeo a convite do Tony para o canal Fala Aí Professor, esse novo projeto no qual o Tony está trabalhando. Quero aproveitar para agradecer o convite e também já dar os parabéns para ele pela iniciativa. Essas iniciativas que ajudam a divulgar a nossa tradição e levar informação para um maior número de pessoas possíveis são sempre bem-vindas. Uma iniciativa do Tony, em especial, acaba me chamando muito a atenção, porque nós somos amigos de longa data, nos conhecemos há bastante tempo, começamos trabalhando como instrutores de dança mais ou menos na mesma época. Eu na cidade de Bagé, sou natural de Bagé, e o Tony na cidade de Dom Pedrito. Então nós nos encontrávamos muito nos concursos, nos rodeios, nos cursos, e sempre um conversando com o outro, a gente sempre buscando informação. Então a gente se conhece há bastante tempo. Não trabalhamos juntos já em algumas avaliações de alguns festivais, mas na equipe técnica do MTG a gente acabou nunca trabalhando junto, porque exatamente no ano que o Tony entrou foi o ano que eu acabei saindo. Mas ele pediu para gravar esse vídeo falando um pouquinho do meu histórico e depois ele pediu algumas dicas para os instrutores novos. Eu acho muito mais algumas conversas em cima da experiência que a gente tem com o trabalho. Não sei se posso chamar de dicas, realmente. Bom, eu comecei a dançar, comecei a frequentar os CTGs de uma maneira um pouco diferente, né? Meus pais não eram tradicionalistas. Na verdade, meus pais só frequentaram o CTG enquanto precisavam levar eu e meu irmão mais velho, que dançava também. Enquanto a gente dependia que eles nos levassem, eles frequentaram, nunca foram tradicionalistas, né? A gente acabou entrando no CTG, eu acabei entrando depois do meu irmão, porque o meu irmão acabou entrando num daqueles momentos que estão renovando as invernadas mirim das entidades, e uma vizinha nossa, uma amiga, uma vizinha nossa, acabou convidando meu irmão porque ela precisava, para ela começar a dançar, levar um par, né? Então meu irmão acabou indo para ser o par dessa nossa amiga, e ele começou a dançar, e aí a família começou a acompanhar, e eu comecei a acompanhar de fora, e acabou me despertando, né, a vontade de dançar. Acabei aprendendo alguns sapateios, até mesmo algumas danças pelo lado de fora, né, do grupo, e mais ou menos um ano depois, talvez um pouco antes que meu irmão começou a dançar, faltou um peão. Estava com um grupo formado e acabou um peão saindo, e me convidaram, e eu, apesar de ser muito envergonhado naquela época, acabei aceitando. Isso foi no CTG Sentiala da Fronteira, lá em Bagé, ali por 1985, e nós dançamos lá até 1987. Em 87, após uma eleição, um determinado grupo acabou saindo, né? Essas desavenças que acabam sendo comuns, né, nas entidades, que acabam formando outras entidades. Num primeiro momento isso não parece legal, mas para o aumento do número de entidades, né, em alguns aspectos acaba não sendo de todo mal. E foi o nosso caso. Como a maioria dos nossos amigos foram para o Campo Aberto, a gente acabou indo. E foi no Campo Aberto que eu, né, passei da minha adolescência até os meus 18 anos, e ali então eu dancei, né, e aí com 15 anos, quando saiu, né, o professor, o instrutor da Invernada Mirim, eu fui convidado, né, pelo Ricardo, que era o instrutor da adulta na época, apostou em mim, e acabei com 15 anos então começando a trabalhar com um grupo de dança. Com 16 eu já assumi a Invernada Adulta daquela entidade, né, por indicação também do Ricardo, que foi a pessoa que acabou me apoiando nesse sentido. E aí trabalhei ali até 95. Em 95 eu fui convidado pelo seu Feltrin, então presidente, para fazer parte da comissão do Enarte, né, porque
estavam renovando e acabaram convidando. E foi quando eu entrei e alguns outros novos avaliadores acabaram entrando. Então eu participei da comissão, na equipe técnica do MTG, na época a gente chamava comissão avaliadora, né? Esse termo equipe técnica é mais moderno. Então eu participei de 95 a 98, né? E ali aprendi bastante com várias pessoas, assim como aprendi lá com os meus primeiros instrutores, lá em Bagé, o Cláudio, o Tinte, depois o Jefferson, né, o Zoreco, e depois o Ricardo, que eu já citei. Ali aprendi muito com o Terço, no primeiro momento, com o Chico em algum momento, né, o Chico Matos. A gente tem uma saudade imensa. Com o Pedro Darcy foi uma pessoa que aprendi muito. E entre vários outros companheiros de comissão, se eu citar todos vou acabar esquecendo o nome de algum, mas essas pessoas certamente acabaram moldando essa caminhada. E aí, fazendo parte, a gente avaliei muitos rodeios, muitos, né, muitos festivais em outros estados. A gente fomos dar cursos, né, nós, os membros da comissão, nós dávamos cursos em outros estados. Isso de 95 a 98. E por ter começado, né, nos grupos de dança, né, eu sentia muito a vontade de voltar a trabalhar com um grupo de dança. Em 99, no início de 99, eu recebi o convite do CTG Caiboté para trabalhar com eles, né, no grupo de dança. E aceitei o convite, já estava um pouco cansado, né, da lida da avaliação, queria voltar a trabalhar com o grupo, e aí assumi o Caiboté. Naquele ano a gente acabou sendo terceiro, ficando com o terceiro lugar no Enart. Foi muito, muito interessante para a entidade, eu nunca tinha conseguido chegar tão longe. Para mim também foi uma realização, porque, né, passei muitos anos trabalhando, e depois avaliando, e nunca tinha conseguido chegar no resultado representativo dessa forma. E a partir de 2000 eu comecei a trabalhar com mais entidades. Aí eu assumi algumas outras entidades e vim trabalhando desde então. Em 2002, a Ana Cláudia, que é minha esposa, começou a trabalhar comigo, junto comigo nos grupos. E aí a gente tem essa parceria que dura até hoje. Espero que dure por muito mais tempo. Hoje a gente não trabalha só com os grupos de dança, né? A Ana é psicóloga, eu sou bacharel em sistemas de informação, acabei fazendo mestrado em ciência da computação e trabalho numa empresa de desenvolvimento de software. Então, paralelo a isso, a gente concilia, né, tenta conciliar esse trabalho com os grupos também. De 2000 para cá, a gente trabalhou com várias entidades, tivemos alguns resultados representativos, ficamos, né, o CTG Central da Querência foi uma entidade que nós ficamos 10 anos trabalhando, tivemos vários resultados representativos, tivemos resultado representativo com o Nascer Santa Cruz, tivemos um resultado que foi terceiro colocado no Enart também, tivemos resultado representativo com o CTG Lalau Miranda, e certamente com, né, o CTG Fronteira Aberta e Livramento, quando a gente ganhou a Força B no ano 2012, e com o CTG Onda Charrua, que a gente ganhou o Enart no ano de 2013. Entre outros rodeios, né, que a gente participou. O ano passado a gente, né, até o Enart 2016, nós estávamos com o CTG, mais ou menos pela ordem de tempo que a gente está trabalhando, o CTG Onda Charrua, o CTG Leão da Serra, CTG Lalau Miranda, CTG Fronteira Aberta, CTG Lanceiros de Santa Cruz, a União Gaúcha, né, que ficou em quinto colocado no Enart, entre outros grupos que a gente fez alguns trabalhos esporádicos, né, fazendo algumas correções, sejam grupos da B ou grupos da A, né, tem alguns grupos que a gente acabou indo, né, nessa parceria com os instrutores. Desses CTGs que a gente trabalha, tem alguns que a gente trabalha em parceria com outros instrutores, e algumas parcerias duram já um bom tempo, né, como lá no CTG Fronteira Aberta, o CTG Lalau Miranda também, que a gente está um bom tempo numa parceria com o Vanto lá, e entre outros CTGs que a gente vem trabalhando. Mais ou menos isso é o meu histórico, né? Eu tenho 40 anos, desses 40 anos, 32 desses 40 anos, no mínimo, eu estou envolvido com dança, então faz bastante tempo que a gente está nessa lida, a gente até brinca com os dançarinos dos grupos, que nós não somos velhos, né? Nós começamos muito cedo. Tá? Então, é mais ou menos isso.
Quanto a algumas dicas que o Tony pediu, né, para novos instrutores, a primeira, que eu acho que é básica, não só para novos instrutores, como para todos, né, e obviamente muitos sabem disso, mas às vezes a gente esquece, é que o instrutor, ele é uma peça da engrenagem, ele é um dente da engrenagem. Não menos importante que os outros, mas não mais importante que os outros. Tão importante quanto os outros. Às vezes a gente acha que contratando um determinado instrutor que isso vai resolver os problemas do grupo. Na verdade, não. A gente precisa de uma equipe que trabalha o nível técnico que hoje está, que estão os grupos de dança hoje. Dificilmente uma pessoa vai conseguir cuidar de tudo. Ela pode supervisionar tudo, mas cuidar de tudo é muito difícil. Só se a pessoa tenha realmente um dom, né, muito forte para conseguir cuidar de tudo. Por isso que o meu primeiro conselho, né, é forme uma equipe. É muito importante, né, ter uma equipe, ter pessoas que possam apoiar, que possam encaminhar os trabalhos, seja uma pesquisa indumentária, seja um tema para entrada e saída, seja uma preocupação com o musical, para formar o musical. É óbvio que quando o instrutor está à frente de um trabalho, ele precisa saber do que está acontecendo para ver se é realmente aquilo que está se esperando, e é aquilo que ele projeta para aquele determinado grupo. Tá? Mas é muito importante que tenha pessoas que ajudem. Tá? Se a gente centralizar tudo na cabeça de uma só pessoa, dificilmente as coisas vão acontecer como deveriam. Então, né, o primeiro conselho seria esse: forme uma equipe, trabalhe em equipe. Não se prenda a achar que o instrutor, por ser o instrutor, vai saber resolver todas as situações, que na verdade a gente aprende muito, né, com várias entidades que a gente trabalhou. Até porque não existe uma fórmula, né, nós pelo menos acreditamos nisso, que não existe uma fórmula de como as coisas têm que acontecer. Né? Um modelo que funciona numa determinada entidade, às vezes não funciona em outras, e assim por diante. Tá? Uma coisa que a gente vê que é comum em trabalhos que foram vencedores, vamos dizer assim, independente de resultado. Quando a gente fala em trabalhos vencedores, é no desempenho, é trabalhos reconhecidos. Né? Uma coisa que é comum em trabalhos vencedores, tá, consistentes, é a entidade, né? Tanto a patronagem, como a coordenação, como os dançarinos, né? Musical, instrutores, todos terem muito claro qual é o objetivo, todos terem muito claro qual é a coisa mais importante. Quando essas coisas não estão muito claras, dificilmente um trabalho vai ser consistente e dificilmente um trabalho vai ser vencedor. Então, essa é outra questão, que é a questão de ter o objetivo definido e ter ele muito claro. Isso eu acho fundamental. Muitas vezes tem entidades que não sabem qual é o seu objetivo, e como é que tu vai trabalhar para um objetivo se tu não sabe qual é ele. Outra questão é: não espere resultados mágicos de uma hora para outra. Pense no trabalho a médio e longo prazo. Pense num trabalho que vá ser consistente daqui a um tempo. Principalmente para grupos que estão começando. Às vezes, né, a gente fica preso na ânsia do resultado. E eu acredito fielmente que não é o resultado que vai manter um determinado instrutor. Algumas vezes é isso, pode ser, algumas vezes acontece. Mas a gente tem vários exemplos, nós somos um deles, que muitas vezes não se teve um resultado que se esperava, e nem por isso a gente deixou, né, as entidades deixaram de trabalhar com a gente. Por quê? Porque viam que tinha um trabalho ético, que tinha um trabalho de empenho, né, de doação. Então, isso é mais importante. Não esqueça que muitos desses dançarinos vão se espelhar no instrutor. Né? E se nós formos uma pessoa que não tenha, digamos assim, ética, que não tenha entrega ao trabalho, como é que nós vamos querer que os dançarinos tenham? Então pense no trabalho a médio e longo prazo, não fique focado no resultado, porque quando se trabalha focado estritamente no resultado, ele na maioria das vezes acaba não vindo, até porque, né, o campeão é um só. Né? Então, na maioria das vezes ele acaba não vindo, e isso pode tornar muito frustrante. E eu já vi, né, vários grupos acabarem terminando por causa de não ter um objetivo a médio e longo prazo, ter aquele objetivo imediatista.
Fundamental também, a gente procura manter isso nos nossos trabalhos, são as características das entidades. Seria muito fácil, ou seria mais fácil ter uma única forma de dançar e aplicar isso em todas as entidades. Só que, né, o festival é de arte e tradição, né, e essa parte tradicional é importante manter as características das entidades, e na parte da arte é muito importante para quem vai assistir identificar as entidades que estão dançando. Né? Então, se nós tivermos todas as entidades dançando do mesmo jeito, o festival acaba perdendo. Né? Se falando especificamente do Enarte, que é o qual a gente trabalha mais focado. Tá? Então, vamos pensar que as pessoas estão lá porque querem ver os grupos, e eles não querem ver todos os grupos iguais. É óbvio que a parte, né, o pezinho é um só para todos os grupos, sim, mas o jeito de dançar o pezinho pode ser muito característico para cada entidade. Procure, então, obviamente se espelhe em entidades mais reconhecidas, mas procure a sua característica e mantenha essa característica. Seja fiel à sua característica. Esses fatores internos, né, que é essa definição do objetivo, de ter uma equipe forte, tá, para que se mantenha essa característica, para que se possa ter um bom desempenho, isso depende única e exclusivamente dos participantes, instrutor, coordenação, patronagem, dançarinos, musical. Isso depende. Esses fatores internos a gente consegue trabalhar e melhorá-los. Não estou aqui dizendo que só tem que trabalhar de um jeito. Não, mas procure não perder a sua característica. Procure mantê-la. Tá? Porque esses fatores internos tu consegue melhorá-los. Fatores externos, como qualidade dos concorrentes, né? Hoje a gente tem um nível muito grande, né? Muito bom, de muitos concorrentes, isso não tem como tu influenciar. Fatores externos como critérios da avaliação não vai depender do instrutor. Então o que depende, né, é esses fatores internos, isso que está ao alcance do instrutor. Então foque nos fatores internos. Não esqueça disso. Respeite a característica da sua entidade e foque nesses fatores. Outra dica para os novos instrutores, a gente está há bastante tempo nessa lida, e também a gente já foi novo. Né? Eu sempre digo que, né, hoje tem muita gente que fala o instrutor de nome. Não, para mim não existe os instrutores de nome. Tem alguns instrutores que são mais conhecidos por suas qualidades, por estar bastante tempo trabalhando, né, por já terem sido, né, instrutores novos e que realmente tinham que começar e tinham que correr atrás e tinham que lutar. Eu posso dizer que não nasci, né, com pais tradicionalistas, e hoje a gente, né, já trabalhou com muitas entidades do Estado. Então pense nisso, tá? Não justifique, né, as coisas não acontecerem porque, né, você não é um instrutor de nome. Pense que você trabalhando, né, você sendo sério, buscando informação, que em um determinado momento, quando tiver uma estrutura que dê suporte ao seu trabalho, essas coisas vão acontecer. Porque às vezes as pessoas confundem também e acham que o trabalho do instrutor vai resolver tudo. E como eu falei antes, não podemos supervalorizar o trabalho do instrutor. Ele é tão importante como qualquer outra parte do trabalho da entidade. Então lembre disso, e procure pensar que, se seguir trabalhando com ética, com doação, as pessoas vão respeitar o trabalho, mesmo que o resultado não venha de maneira imediata. Bom, pessoal, espero ter ajudado em algum momento, né, as pessoas, e mais uma vez parabenizar o Tony aí, e mandar um abraço para todos. Valeu, obrigado.